Vamos lá, segundo A, começar o nosso ciclo aqui de revisões para a prova. Disciplina importantíssima que vou iniciar, semiologia, identificação de sinais e sintomas, você ter propriedade para fazer um bom exame físico ali naquele paciente. O que é que vai cair na prova? Revisão, anatomia e fisiologia cardiovascular, que a gente vem estudando desde o primeiro ano. Exame físico cardiovascular. Revisão, sistema respiratório, anatomia e fisiologia. O exame físico respiratório ele cairá somente no próximo ciclo avaliativo. Vou, primeiramente explicar a ausculta cardiovascular. Claro, você utiliza as 4 técnicas propedêuticas em todos os exames físicos. No cardiovascular, a principal técnica é a ausculta, identificar ruídos que já existem no corpo. Ruídos que são normais e ruídos que são anormais, como por exemplo um sopro cardíaco. Mas antes da ausculta, você precisa visualizar regiões, tocar regiões como os espaços intercostais e conhecer os seus instrumentos de trabalho. Aqui eu tenho um estetoscópio, só um pouquinho do foco aqui que eu balancei a cadeira, só um instante. Aqui eu tenho um estetoscópio. Ausculta, parte maior e parte menor. Parte maior, som abdominal, respiratório de alta amplitude. Parte menor, som cardiovascular de menor amplitude. Parte maior é chamada como? Campânula ou diafragma. Isso aqui vocês já estudaram. A parte maior é chamada de diafragma e a parte menor é chamada de campânula, tá bom? Então já fiz alguns rabiscos prévios aqui no quadro para facilitar a nossa vida. Externo, osso do meio do peito, onde se articulam 24 costelas, sendo 12 pares. 7 pares dão 14 costelas verdadeiras, 3 pares, 6 costelas que são falsas e 2 pares que dão 4 costelas flutuantes. Função das costelas: proteger órgãos nobres que preenchem a caixa torácica, como os pulmões e o glorioso coração. Observem que entre cada costela eu tenho um espaço, e esse espaço é chamado de intercostal, que é preenchido por um músculo intercostal. Então olhe aqui, entre a primeira e a segunda costela, primeiro espaço, entre a segunda e a terceira costela, segundo espaço, entre a terceira e a quarta costela, terceiro espaço, e assim sucessivamente do lado direito e no lado esquerdo. A clavícula, ela está aqui, osso apendicular. Por que eu coloquei? O primeiro espaço intercostal ele não é palpável exatamente por conta da presença dela ali, impedindo, não é, uma melhor palpação, e eu também não tenho muito o que ouvir em primeiros espaços intercostais. Então, olhem aqui, são 4 os focos de ausculta. Tem livro que traz com 5, inclusive o meu slide está com 5, eu coloco o aórtico acessório. Foco aórtico. Quando a gente fala em aorta, remete-se, né, claro, ao lado esquerdo, né, a artéria aorta saindo ali do ventrículo esquerdo. Mas o foco aórtico de ausculta ele fica no lado direito, segundo espaço intercostal. Foco aórtico. Foco pulmonar ele fica no segundo espaço intercostal esquerdo, logo um bizu. O único ponto de ausculta do lado direito é o aórtico. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal esquerdo. Vão pegando, vão aprendendo. Aórtico acessório seria no terceiro espaço intercostal esquerdo. Foco tricúspide, a gente ausculta no quarto espaço intercostal esquerdo. E o ponto de impulsão máximo do coração, foco mitral, quinto espaço intercostal, só que não junto ao externo, linha M clavicular, no meio da clavícula. Identificamos. Lembre-se, o ideal é o uso, não é, da campânula ou do diafragma. Campânula. Então, olhe, focar aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide e mitral. O que é esperado se ouvir aí? Tum e tá. Todo mundo explica assim. E é o som mesmo que a gente identifica com as pancadas. Tum é a bulha 1. O ideal é que a gente ausculte somente 2 bulhas. Bulha 1, tum, sístole. Bulha 2, tá, diástole. Bulha 3, que
que seria um segundo tá, e bulha 4, que seria um terceiro tá, não são ideais em ausculta. Então vamos uma por uma para você compreender. O TUM é característico de sístole, contração do coração. Quando o coração contrai, ocorre um fenômeno, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares tricúspide e mitral, para que não haja refluxo de sangue. Tá bom? Então, no momento do TUM, ocorre esse fechamento de válvula tricúspide no lado direito, bicúspide ou mitral no lado esquerdo. Quando eu faço a união do foco de ausculta tricúspide com o mitral, eu tenho uma melhor interpretação desse movimento de TUM, de sístole. O TÁ caracteriza a bulha 2, bulha normal, movimento de diástole, relaxamento ventricular, para que os átrios alimentem os ventrículos com sangue. Agora, eu já tenho a abertura de átrio ventricular e fechamento de semilunar. Válvulas semilunares são aórtica e pulmonar. Tá bom? Agora, estão faltando alguns focos, né, para a gente caracterizar o TÁ. Quando eu faço a união do foco aórtico com o foco pulmonar, eu tenho uma melhor interpretação desse movimento TÁ, desse movimento B2. Tem coração que faz TUM, TÁ, TÁ, como se fosse uma segunda diástole. Tem livro que diz que é normal para atletas, para crianças, para gestantes, e tem livro que diz que já é patológico. Isso implica dizer que está havendo, né, um ventrículo com características distintivas. O ventrículo está distendido. Já o terceiro TÁ, como se fosse uma terceira diástole, é TUM, TÁ, 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 patológico. Indica um ventrículo com problema no seu relaxamento. Então preste atenção para aprender. TUM, bulha 1, sístole, fechamento de válvulas atrioventriculares. A interpretação do TUM é feita somando o que auscultei no foco. O que? Tricúspide e mitral. B2, TÁ, diástole, fechamento semilunar, aórtica pulmonar. A interpretação é feita com a soma de foco aórtico e pulmonar. B3, ventrículo distendido, não é normal. B4 seria o terceiro TÁ, ventrículo com problema no relaxamento, patológico, tá bom? Então, olhe, repetindo, coloquei aqui, segundo espaço intercostal direito, foco aórtico. Coloquei, segundo espaço intercostal esquerdo, pulmonar. Uni foco aórtico com foco pulmonar, estou fazendo uma interpretação de B2. Coloquei aqui quarto espaço intercostal esquerdo. Coloquei aqui linha M clavicular, quinto espaço intercostal esquerdo. Unindo tricúspide com mitral, estou fazendo a interpretação do TUM, do B1, do movimento de sístole do coração. Tá bom? Então, eu ainda tenho o sopro. O sopro seria TUM, TÁ. TUM, TÁ. Tenho que investigar, tem algum problema de válvula, tem alguma patologia, tem alguma cardiopatia ali naquele órgão. Tem algum problema no sistema cardiovascular. Tá certo? Então, peguem isso, por amor de Deus. Vou repetir de novo, 9 minutos. Vamos fechar com 10. TUM, TÁ. TUM, TÁ. TUM, TÁ. Movimento normal do coração. Sístole, sístole, diástole, sístole, diástole. TUM, TÁ. TUM, TÁ. B1, B2. Fechou átrio ventricular, fechou a aórtica semilunar. Foco tricúspide e mitral, foco aórtico pulmonar. Nada de B3, nada de B4, nada de sopro. Tá bom? Vamos agora falar do glorioso eletrocardiograma. Sai um pouquinho do foco aqui. Ok. O eletrocardiograma que eu vou cobrar também, vocês fazem muito, não é? Visualizam muito no Hospital do Novo Oriente.
para a gente avaliar a fisiologia do coração, que nós já estudamos. O coração não depende do sistema nervoso central para bater, marca passo natural nó de sinatrial, que tem, não é, uma evolução para fibrato ventricular, feixe de Rees e fibras de Purkinje. O ECG ele tem um preparo, o paciente ele não pode estar com algum objeto de metal porque interfere no exame. Se tiver muito pelo, tem que fazer uma tricotomia. O paciente numa posiçãozinha normal de decúbito dorsal, a gente, né, tem que expor, não é, a região torácica para podermos colocarmos com propriedade as ventosas ou eletrodos, tá bom? São 10 derivações, 4 colocadas nos membros e 6 no tórax. Não deveria ter apagado ali para a gente riscar mais um pouquinho no ECG. Então vamos lá. Lado direito, lado esquerdo, lembra da analogia que a gente fez. Flamengo, lado direito, Brasil, lado esquerdo. Então Fla na direita, Brasil na esquerda. Nos membros, as ventosas elas são coloridas. Então vamos lá. Membro superior direito, membro superior esquerdo, membro superior direito vermelho, membro superior esquerdo amarelo, membro inferior direito preto, membro inferior esquerdo verde. Por isso a analogia, né? As cores do Flamengo, vermelho, preto, as cores do Brasil, amarelo, verde. Colocado em calcanhar e em punho com um gelzinho de contato ultrassonográfico. Agora a gente vai colocar de V1 a V6. De V1 a V6. Lembre-se que interpretar é o médico. A enfermagem ela precisa saber, não é, como executar o exame. Olha aqui, novamente um glorioso externo. Eu tenho V1 até V6. V1 é o único colocado do lado direito, assim como o único ponto de ausculta era no lado direito o foco aórtico. Eu só tenho um ponto de colocada de ventosa no lado direito. V1 é colocado no quarto espaço intercostal. V2, quarto espaço intercostal, só que no lado esquerdo. Agora a gente coloca V4. Não tem no livro dizendo uma denominação de colocada para V3. Diz que tem que colocar, obviamente, entre V2 e V4. Então colocamos logo V4 porque diz que é colocado na linha hemiclavicular, quinto espaço intercostal. V3 no meio dos dois. Depois a gente segue uma linha reta para a linha axilar anterior, linha axilar média, para colocar V5 e V6. A máquina é inteligente. Se você colocar errado, a máquina pede para você retirar e colocar de novo. Existem programas na internet que laudam o exame, né? O médico já recebe com o laudo. Claro que ele precisa associar aquilo com a clínica do paciente, o que está no exame com o que o paciente oferece de sinais e sintomas. Colocamos. Agora vamos para a interpretação básica do ECG, onde a gente vai entender os movimentos cardiovasculares. O ECG ele vem como onda, né? E eu tenho uma onda P, eu tenho um complexo QRS, onde estudamos em conjunto, e eu tenho uma onda T. Aqui a gente precisa falar a linguagem do exame. Despolarizar significa contrair e repolarizar significa relaxar. No momento P, eu tenho despolarização do átrio. Despolarização do átrio. Ou seja, o átrio contrai. QRS, eu tenho dois momentos aqui. E por que essa onda é mais alta? Porque é aqui onde eu tenho a contração do ventrículo, que é um movimento forte de alta pressão. Então aqui eu tenho despolarização do ventrículo e tenho relaxamento do átrio, repolarização do átrio. Já a onda T, o último movimento de repolarização ventricular. Então os 4 movimentos cardiovasculares estão feitos. Contração, relaxamento atrial, contração, relaxamento ventricular, caracterizando sístole e diástole. Sístole, contração do ventrículo, diástole, não é, relaxamento do ventrículo. Então a diástole ela pode ocorrer perfeitamente aqui no momento P e sístole aqui no momento QRS do ECG. Então veja, a interpretação é o médico que faz. A gente precisa saber essas características de execução do exame. Com relação à anatomia e à fisiologia cardiovascular,
nós já estudamos, mas não custa nada recordar, né? Coração, órgão, né? Tem por função bombear sangue para o organismo, meio do peito, região denominada de mediastino. Região denominada de mediastino. Tá bom? Então, coração, 2 átrios, 2 ventrículos, lado direito trabalhando com gás carbônico e lado esquerdo trabalhando com oxigênio. Então, observe aqui, né? Bem bonitinho, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Não pode passar sangue de átrio para átrio, nem de ventrículo para ventrículo. Tem que passar de átrio para ventrículo nos dois lados. Lado direito trabalhando com gás carbônico, lado esquerdo trabalhando com oxigênio. Veias. As veias são vasos sanguíneos de chegada de sangue. Artérias de saída de sangue. Veias circulam com gás carbônico, exceção das pulmonares. E artérias com oxigênio, exceção das pulmonares. São, né, pouquíssimas as exceções nessa relação de transporte de O2 e gás carbônico pelos vasos sanguíneos. Capilares são vasos que ligam artérias às veias. As artérias funcionam sobre, não é, maior pressão, embora tenha uma parede do vaso bem mais espessa do que a veia. Né? A lógica é a veia, por ter uma parede, não é, menos espessa, ela funcionasse sobre maior pressão. Então, voltando para cá. Veia cava traz sangue rico em gás carbônico para o átrio direito, né? Superiora e inferiora veia cava. Átrio direito com gás carbônico, passa o gás carbônico para o ventrículo direito através da válvula atrioventricular tricúspide. Válvula atrioventricular tricúspide que fecha-se naquele, não é, movimento de B1. Que fecha-se no movimento de sístole. Lá dá ausculto, estamos associando uma coisa à outra. Ventrículo direito com gás carbônico envia pelas artérias pulmonares, olha aí a exceção, a artéria circulando com gás carbônico, para pulmões, alvéolos pulmonares, realizar hematose. Trocamos aqui gás carbônico por oxigênio. Veias pulmonares, olha a exceção, veia com oxigênio. Encaminha esse O2 ao átrio esquerdo. Já estamos no lado que vai trabalhar com O2. Lembra que a direita trabalha com gás carbônico e a esquerda com oxigênio. Válvula bicúspide ou mitral passa para ventrículo esquerdo. Bicúspide ou mitral que fecha-se também no movimento de B1. Ventrículo esquerdo com O2. Artéria aorta levando oxigênio para células e tecidos. Esse gás carbônico que a veia cava traz, ele é fruto do metabolismo do oxigênio. Quando ocorre aqui a hematose, né, o oxigênio faz, não é, o seu trajeto aqui à esquerda, ventrículo esquerdo, ferra, hemoglobina para chegar em célula de tecido e produção de energia na mitocôndria, e o gás carbônico é expirado e uma pequena quantidade é aproveitada, né, no organismo, uma pequena não, razoável, aproveitada no organismo para manter um equilíbrio ácido básico ali no sangue de 7,35 a 7,45. Esse gás carbônico vai para o plasma para se transformar em bicarbonato, que diminui a acidez de determinadas substâncias. Lembre-se que, não é, as veias são duplas, duas para cada artéria, com exceção do cordão umbilical, onde eu tenho duas artérias e uma veia. Veia, sangue venoso, gás carbônico, com exceção, já falei, da pulmonar, e artéria, sangue arterial rico em oxigênio, com exceção da pulmonar. Grande circulação acontece entre coração e organismo, e pequena circulação entre coração e pulmões, tá certo? Então, grande circulação vai começar aonde? Vamos lá. Átrio, né? Ventrículo esquerdo, artéria aorta, organismo veia cava, átrio direito. E pequena circulação, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares, átrio esquerdo. Valeu, pessoal.